E hoje nós teremos o lançamento oficial de Cálice, novo podcast da Atabaque Produções, que conta a história do assassinato do diplomata José Jobim pela ditadura militar, para esconder um dos maiores casos de corrupção da história do país, relacionado à construção da usina de Itaipu, que agora há pouco foi tema também da entrevista feita pela Marilu Cabanhas. E quem conversa conosco a respeito é Alcísio Canetti, advogado e sócio da Atabaque Produções. Bom dia, Alcísio. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo certo, a gente sempre diz tudo certo dentro do que é possível no contexto atual do Brasil, né? Mas, Alcísio, eu queria primeiro que você falasse a respeito da importância de as pessoas conhecerem a história do assassinato de José Jobim e como que surgiu a ideia de contá-la por meio de um podcast. Então, a história do assassinato do Jobim, ele simboliza uma questão que as pessoas geralmente separam quando falam da ditadura, que elas separam os porões da ditadura, a tortura, a repressão, a censura, do lado, digamos assim, positivo do Brasil. Mas os militares construíram coisas, eles desenvolveram o país, construíram Itaipu, construíram Angra, construíram rodovias, o Brasil teve um milagre econômico. Só que nada disso, primeiramente, é separado. Houveram muitos assassinatos, como o do José Jobim, que foram feitos pela ditadura para encobrir esquemas de corrupção, esquemas políticos muito complicados. Existem outros casos que a gente pretende contar no futuro. E também tem uma questão muito importante. A ideia de que a ditadura militar desenvolveu o Brasil também é falsa. E também é uma coisa que a gente vai conseguir abordar no projeto durante a temporada, para mostrar que Itaipu, na verdade, é o símbolo também de um sonho megalomaníaco que não tinha o melhor interesse da economia brasileira em seu olhar e que o milagre econômico, na verdade, é uma tremenda farsa. Isso já foi provado extensamente na academia e é uma coisa que não tem essa capilaridade para fora. As pessoas não entendem o milagre econômico como uma farsa. Isso também é uma coisa muito importante de ser falada e de ser ponderada. Agora, o milagre econômico é uma farsa também, como também é uma farsa repetida bastante por muitos apologistas da ditadura e da tortura que a gente tem hoje, inclusive no cenário político nacional, de que não havia corrupção na ditadura militar. E esse caso da construção de Itaipu e do que resulta no próprio assassinato, inclusive, de José Jobim, mostra justamente o contrário. Sem dúvida, porque assim, a corrupção em Itaipu Binacional, ela chega a ser cômica, porque assim, tudo nela está relacionado à corrupção. Do começo da assinatura da Ata das Cataratas até o final da obra em 85, são mais ou menos 19 anos, 20 anos aí. E a obra começa sem projeto. A obra começa com uma estimativa de gasto, mas sem um projeto definido do que eles vão fazer. Eles vão improvisando a obra civil, não improvisando do ponto de vista de segurança, mas não havia uma licitação, um orçamento, uma meta para ser batida. A coisa ia indo solta. O Alfredo Stroessner, ditador do Paraguai, colocou a Camargo Correia dentro do pool de empresas que faria a obra, porque eles eram, perdão, não a Camargo Correia, Andrade Gutierrez, porque ele era amigo do dono da Andrade Gutierrez. Ele falou, como assim o meu amigo não vai participar dessa licitação? Então, as coisas eram desse nível. Existem indícios de que as licitações por linhão, para quem não sabe, existe uma linha enorme de Itaipu para Ibiúna, aí em São Paulo, e aí eles fazem a conversão da energia. Esse linhão teria também tido uma enorme corrupção na licitação dela. A própria licitação das turbinas é muito esquisita. Existem alguns documentos que a gente encontrou mostrando que alguma coisa não estava certa ali. E a gente pretende também falar mais sobre isso. E o Jobim sabia disso tudo por quê? Porque o Jobim foi a pessoa que, em 59, no governo JK, era o chefe da relação bilateral comercial Brasil-Paraguai, porque ele foi colocado pelo João Goulart na posição de fazer um relatório sobre qual seria o melhor jeito de fazer essa usina, porque havia uma questão territorial mal resolvida da Guerra do Paraguai também.
E o Jobim não só era um grande diplomata, como ele era um homem profundamente interessado pela questão nacional brasileira. Ele publicou livros à época sobre o potencial industrial, sobre o potencial agrícola do Brasil, de como o Brasil poderia ser um país mais desenvolvido. Faz muito parte daquele, digamos assim, do espírito da época, daquele otimismo da era do ouro do capitalismo ali dos anos 40, 50, que, enfim, hoje a gente pode ter talvez críticas à ideia de desenvolvimento e tal, mas na época isso não era uma coisa questionada, então é bom deixar isso claro. E o Jobim entendia do assunto. E ele sabia disso tudo porque ele esteve no nascimento dessas obras, dos projetos. Ele teve contato com as pessoas no Paraguai, ele tinha contato com as pessoas do corpo diplomático, ele é uma pessoa extremamente bem relacionada. Ele tem uma carreira, assim, de maior destaque. Ele foi embaixador do Brasil no Vaticano, que é dos postos mais desejados pelos embaixadores por muitos anos. Logo numa das épocas mais difíceis, no governo Médici, ele ficou lá o tempo inteiro. Então, a gente está falando de uma pessoa que tinha como saber disso tudo na época, de coisas que a gente foi descobrir 10 anos depois que a ditadura acabou, e que se ele, na época que ele foi morto, em 79, logo depois da posse do Figueiredo, tivesse publicado o que ele sabia, o governo Figueiredo arriscava não terminar, porque as pessoas que estavam envolvidas nessas denúncias eram muito próximas ao Figueiredo. Costa Cavalcante, presidente de Itaipu Binacional, era um homem muito próximo a João Figueiredo, amigo pessoal. Figueiredo transformou em ministro de Minas e Energias enquanto ele seguiu presidente de Itaipu Binacional. Ele acumulou duas funções inimagináveis, né, no topo da carreira política por causa das suas relações com Figueiredo. Figueiredo queria que ele fosse o seu sucessor. A ditadura planejava ficar até 91 no poder. E a ideia é que o Costa Cavalcante fosse o último presidente militar. É desse homem que a gente está falando. São dessas relações que a gente está falando. Então é muito óbvio que a verdade, o que o Jobim sabia, era extremamente comprometedor para o governo militar. Alcísio, a gente vai falar na sequência sobre o que aconteceu com Jobim justamente por saber tudo isso, mas antes a gente vai colocar um trecho do teaser do podcast Cálice. As milhares de pessoas que diariamente utilizam o metrô carioca para se deslocarem pela cidade sequer imaginam que podem estar atravessando a cena de um crime. Sequer imaginam que o seu caminho cruza o cenário final de uma intricada conspiração. Sequer imaginam que diariamente atravessam o local de um assassinato cometido em nome da ditadura militar. Por onde hoje passa uma ponte estaiada que liga as estações de São Conrado e o Jardim Oceânico, existia um pequeno bulevar que separava as mãos da antiga Estrada da Barra. Ali, no dia 24 de março de 1979, o diplomata José Pinheiro Jobim era encontrado morto, enforcado em um pequeno arbusto. Jobim desaparecera 2 dias antes. Saiu de casa para encontrar um amigo, mas jamais chegou ao seu destino. A tese oficial, defendida com unhas e dentes pelo delegado responsável pela investigação, era de que o diplomata simulou seu próprio sequestro e depois se suicidou para receber os valores de um seguro. O alto valor das apólices, inclusive, chegou a ser divulgado pela imprensa na época como uma prova da tentativa de golpe. Contudo, os familiares de Jobim jamais aceitaram tal hipótese. Não havia nada em seu comportamento que indicasse qualquer motivo para isso. Muito pelo contrário, o diplomata se mostrava muito animado com o nascimento de sua neta e com a possibilidade de um novo trabalho. Para além, não havia qualquer problema financeiro na família, dívidas, empréstimos por vencer, nada que justificasse um ato tão desesperado como aquele. A gente escutou um trecho aqui do teaser do lançamento do podcast Cálice. E Alcísio, ali no teaser mesmo fala, né? Ele foi encontrado dia 24 de março de 1979, sequestrado 2 dias antes, 22 de março. Lembrando que era uma semana só depois da posse do general Figueiredo como o novo ditador ali do Brasil. Então isso também acaba desmontando uma outra farsa, né, que se fala muito que o período Geisel, Figueiredo, você tem uma distensão, então o nível de violência política teria baixado, mas a violência de Estado, inclusive envolvendo, né, figuras próximas da cúpula
do governo militar ali, a violência continuou, inclusive nesse período. Sem dúvida. Não é porque... É que comparativamente com o Médici, é muito fácil parecer civilizado, porque a gente está falando de uma pessoa que não tinha muitos limites no nível de perseguição política que ele estava disposto a colocar, né? Mas isso deixa muito claro que o governo Figueiredo não se colocava distante disso. Ele não é o único caso, gente. Existe o caso Baumgarten, por exemplo, um jornalista que foi morto mais ou menos 2 anos depois do Jobim, em 81, 82, agora não me lembro corretamente, que também tem uma história muito similar, que também envolvia denúncia de corrupção muito cabeluda da ditadura, enfim, envolvia relações diplomáticas do Brasil com o Iraque. Era um negócio bem complicado também. Então, assim, não tenha dúvida, e é muito importante a gente deixar isso muito claro, que essas pessoas já não estavam distantes de matar alguém para esconder os seus problemas. Inclusive, temos um relato que a gente pretende colocar no podcast do Figueiredo, enquanto chefe do SNI, falando casualmente de pessoas que morreram sobre sua custódia. É muito bom lembrar disso. Figueiredo foi chefe do SNI. Ele coordenava a repressão. Ele sabia de tudo. Ele monitorava pessoas, ele espionava pessoas. Ele devassava a vida de pessoas aleatórias, tentando buscar o comunismo em algum lugar, assim. Inclusive, isso é um ponto muito importante da nossa história, porque um dos personagens que talvez seja mais importante da gente falar, mais do que Figueiredo, mais do que Costa Cavalcante, é um homem chamado Manuel Pio Correia, que se vocês não sabem quem é, pois esse é o problema, porque Manuel Pio Correia foi um homem que fundou o CIEX, o Serviço de Inteligência do Exterior, né? Basicamente um serviço secreto do Itamaraty para monitorar brasileiros fora do Brasil, conseguir informações sobre eles e planejar como iriam reprimi-los. Inclusive, 64 dos pouco mais de 300 assassinados pela ditadura passaram pela mão do CIEX, essas informações. Então a gente está falando de um documento, de um material que contribuiu profundamente para a repressão. E ninguém sabe quem foi o nome de Manuel Pio Correia, ninguém sabe quem foi esse homem. Ele tem um obituário na Folha de São Paulo, quando ele morre nos anos 2000 já, como se ele fosse um Papai Noel, um bom velhinho, um homem inocente. Então, a ditadura conseguiu esconder os seus monstros muito bem, porque eles se esconderam atrás dos monstros óbvios, dos torturadores. Mas é muito importante lembrar que estava todo mundo envolvido nisso, não tem inocente nessa história. E você lembrou, Alcísio, que o Figueiredo tinha sido chefe do Serviço Nacional de Informação, SNI, e o caso Baumgarten envolve justamente a denúncia de um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia o SNI. Baumgarten também foi morto, teve ali uma simulação, né, de afogamento, e no caso do José Jobim houve essa simulação de suicídio, mas existem outras dezenas de casos também em que há uma cena forjada, mesmo durante o governo Figueiredo, em que as pessoas são mortas. Era de certa forma um modus operandi que também acabava envolvendo aí figuras de alto escalão do governo militar para fazer isso, né, tentar encobertar a corrupção por meio de assassinatos? Não só a corrupção, mas qualquer tipo de dissidência de grande monta, né? Mas especialmente no caso do Jobim, no caso do Herzog, essas pessoas que apareceram publicamente enforcadas, eu acredito que não seja nem só o caso de forjar uma morte para tentar fazer o problema desaparecer. Eu acho que é uma coisa muito mais profunda. Essas pessoas foram colocadas desse jeito para mandar um recado. O recado do Herzog era um recado político, né? Mas o recado do Jobim, me parece, estava muito relacionado às fontes do Jobim. Porque o Jobim seguia se informando. Ele conseguiu cultivar essas fontes para ter esse material, ter um enorme dossiê em sua casa. O dossiê era tão grande que ele ocupava basicamente a escaninho dele no trabalho todo,
e era uma coisa que era sensível na família. O Jobim não gostava que ninguém estivesse na sala onde estava o dossiê sem ter ele ou a mulher perto, sabe? Ele era muito protetor desse dossiê. E esse dossiê, depois que o Jobim some, depois que o Jobim morre, ele é encontrado e tudo mais, o dossiê some. O dossiê desaparece da casa dele misteriosamente, nunca foi encontrado. E é bom lembrar que o pessoal, a Polícia Civil, estava na casa dele esses dias todos, foi indo para cima e para baixo, conheceu pessoas, e depois do enterro do Jobim, o dossiê todo desapareceu. Todo. Nunca mais foi encontrado. Então, assim, e as fontes do Jobim devem ter ficado muito, muito bem avisadas que era melhor dar uma parada, dar uma sumida. E, inclusive, é possível que tenham havido outros assassinatos relacionados ao caso Jobim que a gente não sabe, porque a gente não sabe quem eram as fontes do Jobim. Eles podem ter muito bem sido torturados e mortos e a gente nunca vai ficar sabendo. E no caso do Jobim, né, a Comissão Nacional da Verdade, inclusive, verificou que as circunstâncias do caso levavam a crer que se tratava, sim, de um crime de Estado, e depois, inclusive, a certidão de óbito dele foi retificada, porque ali constava como suicídio a causa da morte, e mais tarde acabou sendo retificada. Talvez por isso, inclusive, que os militares, inclusive alguns da alta cúpula do atual governo, tenham tanto ódio da Comissão Nacional da Verdade, Alcísio. Sem dúvida. E aí eu falo, vocês ouviram no teaser a voz do meu sócio, Orlando Calheiros. Orlando Calheiros, ele foi coordenador do Grupo de Trabalho Araguaia na Comissão da Verdade. A gente não está fazendo um trabalho, a gente está fazendo um trabalho em dupla, eu e ele. Ele é uma pessoa que tem muita experiência em investigação de desaparecidos na ditadura. Não é um trabalho leviano, não é um trabalho de pessoas empolgadas que estão querendo ver onde vai dar. Isso é um trabalho muito sério. A gente teve acesso ao inquérito, a gente entrevistou a filha do José, a Lígia Jobim, que é uma das grandes responsáveis por ter sido feita essa justiça sobre o nome dele. Ela nunca descansou na vida dela para retificar o crime que o Estado brasileiro cometeu contra ele e cometeu contra a família dele e contra a memória dele. Porque a memória do Jobim é muito atacada depois da morte dele. A história do suicídio, o delegado vai ao Fantástico falar que ele forjou tudo para conseguir o dinheiro do seguro, porque ele queria deixar a família rica. Então, assim, é tudo muito baixo. E o fato da Lígia ter dedicado a sua vida inteira a isso e conseguido retificar essa certidão de óbito mostra o esforço que as famílias têm que fazer contra essa injustiça. E é por isso que os militares que estão no governo atual odeiam a Comissão da Verdade. Inclusive, e é muito bom lembrar, Glauco, houve uma censura recente ao relatório da Comissão da Verdade vinda do nosso maravilhoso judiciário brasileiro. Uma decisão monocrática de um juiz alterou o conteúdo de um documento de Estado. Porque sim, porque ele estava num dia afim, ele tinha alinhamento ideológico com a causa. Então, isso também é uma coisa muito perigosa, porque no momento que o judiciário consegue fazer esse tipo de coisa livremente, a gente não precisa mais de AI-5 para viver, para ser censurado. A verdade muda com uma canetada, a realidade muda com uma canetada. Então, a gente vive num momento muito delicado também porque nós não resolvemos muito bem o nosso passado com a ditadura. E o Poder Judiciário talvez seja o poder mais mal resolvido dessa história, porque não houve uma depuração do que aconteceu, da participação do judiciário. Então, a gente acaba que a nossa memória está na berlinda, porque o autoritarismo estatal do Poder Executivo impede qualquer tipo de iniciativa para que as coisas continuem, que as coisas sejam mantidas, minimamente mantidas. A verdade está sempre tentando ser oculta por eles, e o Poder Judiciário acaba sendo um sócio nessa destruição da memória e da verdade do Brasil. Infelizmente, né? E a gente pôde ver isso, por exemplo, na discussão que eu ouvi no Supremo a respeito da revisão da lei da anistia. Agora, Alcísio, eu queria que você falasse a respeito do lançamento. Você citou, inclusive, a Lígia Jobim. Ela vai estar presente no lançamento do Cálice? Hoje, vamos fazer um evento na UFRJ, na Avenida Rui Barbosa, no Flamengo,
se você for do Rio. É muito simples, é só aparecer, não tem mistério. O lugar é bem grande, eu acho que não vai ter muito problema de lugar. E estaremos lá, eu e o Orlando Calheiros, da Atabaque. A Lígia Jobim estará lá para falar sobre a história do pai dela e tudo mais, sobre toda essa luta que ela teve. E também teremos o Pedro Campos. Pedro Campos é um historiador da Rural, que ele escreveu um livro chamado Estranhas Catedrais, que é um livro, eu diria que fundamental sobre a ditadura brasileira, porque ele mapeia, desde o golpe, toda a colisão do grupo de empreiteiras brasileiras com a ditadura. Esse esquema que apareceu na Lava Jato, que as pessoas ficaram chocadas, oh meu Deus, as empreiteiras brasileiras combinam licitação. Elas combinam licitação desde 64. E quem começou esse esquema foi a ditadura brasileira. E o ponto focal onde esse cartel se solidifica de vez é justamente a licitação de Itaipu Binacional. Então, a participação do Pedro no programa foi muito interessante, ele nos ajudou demais, para até conseguir entrevistar outros pesquisadores, porque é um ramo de pesquisa muito pequeno, muito nichado no Brasil, e ele também deu uma entrevista muito importante que vai aparecer em vários momentos do programa. O documentário tem várias entrevistas que a gente vai colocando dentro do programa, e a fala dele também vai ser muito interessante. Então, vai ser um evento legal, às 7 da noite, hoje no Flamengo, no Rio de Janeiro, Avenida Rui Barbosa, no prédio, no Fórum de Ciência e Cultura da FRJ, Avenida Rui Barbosa 762. Quem estiver no Rio e quiser participar, só aparecer que vai estar tudo bem, vai só chegar, não tem nenhum tipo de burocracia. E você falou da Lava Jato, é bom lembrar para quem não escutou ainda, não ouviu o podcast, que é muito bom, tá no Spotify, em várias outras plataformas também, um podcast feito pelo Alcísio Canetti e pelo Orlando Calheiros, que é o Código do Russo, né, que conta ali a trajetória do Moro e da Lava Jato. Vai ter uma continuação, inclusive, Alcísio? Vai ter uma continuação do Código do Russo. A gente vai fazer uma temporada inteira sobre o Código do Russo, sobre a segunda parte do Moro, falar sobre essa questão da advocacia dele com a Marçal e esqueci o nome agora, perdão. E também sobre a história do Banestado. A gente conseguiu umas fontes legais para falar sobre o Banestado, só que o Moro não fez água na campanha dele, né? Então a gente não sabe. Talvez a gente vai fazer um especial, talvez uns 2 episódios contando sobre a segunda queda do Moro, né, que é essa campanha presidencial quase cômica dele, onde ninguém sabe o que está fazendo. É maravilhoso. É um show de horrores, mas que pra gente é bastante saboroso, bastante divertido. E depois a gente pretende sentar e falar sobre o que foi a Lava Jato. Isso é um dos nossos objetivos dentro do Código do Russo. Sentar e falar, olha, tá, e essas delações aqui? Vamos sentar aqui e vamos falar. De onde é que veio esse dinheiro? Vamos fazer esse mapa aqui. Porque existe uma coisa sobre, e eu vou falar rapidinho sobre isso, porque a Lava Jato fala muito em recuperação de valores da Petrobras. Só que nas delações não tem muita evidência de que os caras roubavam a Petrobras. Eles roubavam as empreiteiras. Eles superfaturavam os contratos com as empreiteiras e ganhavam suborno por fora. Então esse dinheiro era da Odebrecht, esse dinheiro era da Camargo Correia. Esse dinheiro não era da Petrobras. As pessoas não chegavam no cofre da Petrobras e botavam dinheiro no bolso. Isso nunca aconteceu. E se aconteceu, tem que sentar e ver com a PricewaterhouseCoopers, que era a empresa que fazia o compliance da Petrobras na época, como eles não viram, porque eles assinaram todos os documentos e nunca viram nenhuma evidência disso. Então, me parece que essa narrativa de que a Petrobras estava sendo roubada é muito mais uma criação da própria Lava Jato para tentar privatizar a Petrobras. Porque eles foram bem-sucedidos, é bom que se diga. O preço da gasolina está alto porque quebrou-se a controle do Estado sobre a Petrobras. A Petrobras hoje é controlada para e pelos acionistas, pelos investidores estrangeiros, para dar lucro para eles. E é por isso que a gasolina está cara. Isso tem tudo a ver com a Lava Jato. Então a gente pretende sentar e falar sobre isso porque é fundamental no momento que a gasolina está quase R$8. Isso, para quem não ouviu, vá lá e ouça o Código do Russo. Alcísio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Conversamos aqui com o advogado e sócio da Atabaque Produções, Alcísio Canetti. Aqui você ouve
As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.